Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, capítulo 7 do reconhecimento de pessoas e coisas. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Inciso 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Inciso 4. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade e pela pessoa chamada, para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no número 3 deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Artigo 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada um fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Capítulo 8 da acareação. Artigo 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação. Artigo 230. Se ausente alguma testemunha cujas declarações divirjam das de outra que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória a autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. Capítulo 9 dos documentos. Artigo 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Artigo 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor do original. Artigo 233. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Artigo 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Artigo 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial quando contestada a sua autenticidade. Artigo 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta de por pessoa idônea, nomeada pela autoridade. Artigo 237. As públicas formas só terão valor quando conferidas como original em presença da autoridade. Artigo 238. Os documentos originais, junto a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido do Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos.
Capítulo 10 dos indícios, artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Capítulo 11 da busca e da apreensão, artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões ou a autorizarem para: a linha A, prender criminosos; a linha B, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; a linha C, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; a linha D, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; a linha E, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; a linha F, apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; a linha G, apreender pessoas vítimas de crimes; a linha H, colher qualquer elemento de convicção. Parágrafo 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B e F e letra H do parágrafo anterior. Artigo 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Artigo 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Artigo 243. O mandado de busca deverá, inciso 1, indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la e os sinais que a identifique. Inciso 2. Mencionar o motivo e os fins da diligência. Inciso 3. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo 1º. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. Parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Artigo 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e antes que penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. Parágrafo 1º. Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade o objeto da diligência. Parágrafo 2º. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Parágrafo 3º. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força entre coisas existentes no interior da casa para o descobrimento do que se procura. Parágrafo 4º. Observar-se-á o disposto nos parágrafos 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho se houver e estiver presente. Parágrafo 5º. Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Parágrafo 6º. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Parágrafo 7º. Fim da diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Artigo 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Artigo 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados
a quem tiver sofrido a busca se o requerer. Artigo 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Artigo 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Artigo 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando o fim da apreensão forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Parágrafo 1º. Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa quando, inciso 1, a linha A, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. A linha B, ainda que não a tenham avistado, mas sabendo por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço. Parágrafo 2º. Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que nas referidas diligências entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência. Título 8 do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça, capítulo 1 do juiz. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Inciso 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Inciso 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Inciso 4. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Inciso 2. Se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Inciso 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Inciso 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Inciso 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Capítulo 2 do Ministério Público. Artigo 257. Ao Ministério Público cabe, inciso 1, promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código e, inciso 2, fiscalizar a execução da lei. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Capítulo 3 do acusado e seu defensor. Artigo 259.
A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física. A qualquer tempo no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Artigo 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único. O mandado conterá, além da ordem da condução, os requisitos mencionados no artigo 352, no que lhe for aplicável. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 262. Ao acusado menor dar-se-á curador. Artigo 263. Se o acusado não tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo um motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Artigo 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 1º. A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 267. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 4 dos assistentes. Artigo 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou na falta qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Artigo 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Artigo 270. O corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º, e 598. Parágrafo 1º. O juiz ouvido o Ministério Público decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2º. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Artigo 273. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Capítulo 5 dos funcionários da Justiça. Artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça, no que lhes for aplicável. Capítulo 6 dos peritos intérpretes. Artigo 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. Artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de 100, 500 a 1.000 réis,
salvo escusa atendível. Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa provada imediatamente, a linha A, deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade. A linha B, não comparecer no dia e local designados para o exame. A linha C, não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Artigo 278. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar na sua condução. Artigo 279. Não poderão ser peritos, inciso 1, os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos incisos 1 e 4 do artigo 69 do Código Penal. Inciso 2. Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. Inciso 3. Os analfabetos e os menores de 21 anos. Artigo 280. É extensivo aos peritos, nos que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes. Artigo 281. Os intérpretes são para todos os efeitos equiparados aos peritos. Título 9 da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a: inciso 1. Necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Inciso 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida e impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código. Parágrafo 5º. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto de forma individualizada. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade. Parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Artigo 284. Não será permitido o emprego de força, salvo o indispensável, no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão, a linha A, será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. A linha B, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. A linha C, mencionará a infração penal que motivar a prisão. A linha D, declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. A linha E, será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Artigo 286. O mandado será passado em duplicata e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia,
hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. Artigo 287. Se a infração for inafiançável à falta de exibição do mandado, não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização de audiência de custódia. Artigo 288. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso com declaração de dia e hora. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Parágrafo 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança a ser arbitrada. Parágrafo 2º. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias, contados da efetivação da medida. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em bancos de dados, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Parágrafo 1º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Parágrafo 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida a qual providenciará a certidão extraída no registro do Conselho Nacional de Justiça, informará o juiz o que a decretou. Parágrafo 4º. O preso será informado de seus direitos nos termos do inciso tal do artigo 5º da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Parágrafo 5º. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa, do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 290 deste Código. Parágrafo 6º. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo. Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde a alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, inciso a linha A, tendo-o avistado, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. A linha B, sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Parágrafo 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa, do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. Artigo 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência
do que tudo se lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Artigo 293. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista de ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará 2 testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa arrombando as portas. Se preciso, sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele o que for de direito. Artigo 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior no que for aplicável. Artigo 295. Serão recolhidos a quartéis ou à prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Inciso 1. Os ministros de Estado. Inciso 2. Os governadores ou interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Inciso 3. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Inciso 4. Os cidadãos inscritos no livro de mérito. Inciso 5. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 6. Os magistrados. Inciso 7. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Inciso 8. Os ministros de confissão religiosa. Inciso 9. Os ministros do Tribunal de Contas. Inciso 10. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. Inciso 11. Os delegados de polícia e os guardas civis dos estados e territórios ativos e inativos. Parágrafo 1º. A prisão especial prevista neste Código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Parágrafo 2º. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Parágrafo 3º. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Parágrafo 4º. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Parágrafo 5º. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Artigo 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos. Artigo 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quanto os necessários às diligências, devendo nele ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. Artigo 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação tomadas pela autoridade a quem se fizer a requisição as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal. Parágrafo único. Militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes.